mais um papo aqui sobre grana, mana e bufunfa. Se você gosta do assunto, você está no lugar certo. E vale lembrar que você precisa nos acompanhar em todas as redes sociais aí, no YouTube, é o Vida de Trader, no nosso Instagram também o Vida de Trader, no meu Instagram e também do Joaquim, que é o meu convidado de hoje, mais um especial, né? Porque conheço apenas há 33 anos, vou reforçar que eu não tenho 37, tá? Tá sendo errado das matérias. Tenho 33, conheço essa figura aqui que é, além do meu irmão, uma pessoa que eu admiro pra caramba, meu sócio, né, e criador aí da Atom SA, que vocês já conhecem, que vocês acompanham o nosso trabalho, e somos sócios há 16 anos. Kim, primeiro, muito obrigado, né, de você arranjar um tempinho aqui em São Paulo, ele odeia vir para São Paulo. Fala, galera! Bom, é um prazer estar aqui com você. Faz tempo que a gente não faz entrevista juntos, né? Verdade. E, enfim, estamos aqui em São Paulo, curtindo um evento importante para adquirir mais conhecimento, que é importante nunca parar de estudar para evoluir, e um tempinho aqui para a gente fazer esse podcast. Bom, vamos começar falando aí um pouco de história, né? A gente tá 16 anos juntos. Foi uma iniciativa sua, através do professor Gentil, professor de economia. E acho que a primeira coisa que todo mundo tem é essa curiosidade. Pô, quando é que você viu Bolsa de Valores? Que, né, a gente sabe que você não tava no teu radar a Bolsa de Valores. E você conheceu esse universo. Primeiro de tudo, você imaginou que você ia chegar nesse patamar, que a Atom ia chegar nesse patamar? Você imaginava que era tão grande o mercado financeiro assim? Bom, quando eu entrei no mercado, né, eu de cara percebi que era um mercado gigante. Óbvio que você nunca sabe aonde você vai chegar com tudo isso, porque naquela época você tinha uma dificuldade muito grande de qual caminho você vai seguir. Você vai ser um agente autônomo, que é o cara que é um broker, que é o corretor, que ajuda na seleção de oportunidades, né? Se você vai ser um gestor, se você vai ser um trader. Então você tinha muitas coisas para escolher um caminho. E o mais difícil naquela época é que você não tinha nenhum conteúdo, nada que falasse para você, olha, esse caminho você vai fazer isso, nesse caminho, e você tinha conteúdos restritos, a bolsa não era digital ainda, você ainda tinha o pregão Viva Voz quando eu comecei no mercado financeiro. O pregão Viva Voz foi até 2008, 2009. Então você tem características lá de trás que mostravam para você que o mercado era gigante, que as oportunidades eram grandes, mas era difícil escolher um caminho para onde ia. Eu acho que se você me perguntasse lá atrás aonde que a gente ia chegar, que a gente ia ter uma empresa de educação que facilita o caminho das pessoas, que financia as pessoas com capital para que elas investam na bolsa sem risco para você, eu posso falar assim, eu não imaginaria que a gente chegaria nesse nível. Mas eu acho que pela força, pela determinação, pela vontade que a gente tem, criatividade dentro do mercado financeiro, com esses elementos presentes, eu acho que daria para imaginar um caminho que seria realização e conquistas, com certeza. Que show! E vale lembrar, né? Principalmente, eu acho que mais, assim, mais que espanta, né, a gente que começou lá atrás e, né, que o agente autônomo nem era conhecido ainda, né? Inclusive, a gente já vai contar sobre isso, foi uma das primeiras provas de agente autônomo, né? E é legal de dizer, essa questão de financiar pessoas, isso estava com certeza longe do nosso radar, né? Porque a gente nem tinha grana quando entrou no mercado financeiro. Tem muita gente que acha que a gente já nasceu com uma grana para investir no mercado, que já tinha muito dinheiro, etc. Nossa família não veio de, né, tipo, a gente nunca passou fome, né, e nunca teve uma situação tão grave assim financeira, mas com certeza a gente não rasgava dinheiro, né? Nossos pais casaram muito cedo e a gente era um terror, inclusive, né? Dificultava um pouquinho mais, mas é legal de dizer, né, que pô, a gente começou sem grana, a gente tinha cliente e hoje imaginar isso, de poder financiar outras pessoas, isso com certeza estava fora do nosso radar, né? Não, com certeza, mas é aquela sensação de bem-estar que vem depois da conquista de alguma coisa. Eu acho que depois da gente ter passado por todo esse processo inicial de acertar qual caminho a gente vai, depois da gente atingir um patamar de uma situação financeira boa, veio a nossa necessidade também de ajudar pessoas a encontrar novos talentos
E também aquela sensação de fazer algo pelo mundo, de você poder simplificar o caminho, as dificuldades que a gente teve. Eu até sempre brinco em todas as entrevistas que a gente faz, né, que a Atom, ela, na verdade, ela é a simplificação das dificuldades que a gente teve no início. Falta de conhecimento e falta de capital para investir. Então eu acho que a gente criou um negócio que resolvia e simplificava um caminho, que ao invés de eu levar 10 anos para ter conseguido me achar, você leva meses. Então eu acho que isso é o valor, né, de quando você alcança um bem-estar, quando você alcança a realização, você poder proporcionar, devolver isso para a sociedade, que eu acho que essa é a principal motivação que a gente tem hoje, devolver um pouco para a sociedade aquilo que a gente conseguiu conquistar dentro do mercado financeiro. E isso que acaba transformando a vida de mais pessoas e nossa motivação diária, né? E acho que assim, né, quem nos acompanha nas redes sociais já sabe como somos apaixonados pelo Brasil, né? Tem bandeira do Brasil pendurada na Atom, tem o capacete do Senna, o teu capacete é inspirado no Senna. A gente tem essa paixão, né, com a bandeira também do Brasil em todos os cantos, porque de fato a gente vê essa necessidade, porque nós não tivemos isso também, né? No ensino médio, que antes era colegial, eu falo colegial, me fala assim, pô, tá entregando a idade. Então eu tô falando ensino médio agora. No ensino médio não se fala sobre essa profissão, né? O quanto você acha isso importante, que, né, da gente começar a trazer o jovem, porque quando a gente montou o modelo da Atom, é curioso, né? A gente achou que a gente ia atingir primeiro, nas nossas discussões, a gente falou, pô, a gente vai atrair pessoas de 17, 18 anos, que foi quando a gente começou, né? Aí 19 anos e tal. E de repente não, era a galera de 35, 40, é um público que já está no mercado de trabalho e que sempre teve vontade de estar na bolsa, mas ou não tinha grana, ou não tinha coragem, ou não tinha conhecimento, etc. Mas a gente vê a necessidade de trazer essa galera mais jovem, né? Como que você vê isso, a entrada desse pessoal que está no ensino médio hoje e que está aí até procurando novas profissões, né? Antes de falar dos mais jovens, né, eu acho que é importante a gente falar do porquê que a gente atinge esse público, que eu acho que é principalmente em função da gente estar nessa faixa de idade e a nossa geração ser uma geração que os pais, eles foram um pouco mais tranquilos em deixar os filhos escolherem o que eles gostariam de fazer. E aí, dentre essas escolhas, dentro dessas múltiplas escolhas, né, que cada um tinha, você sempre teve uma dificuldade de escolher o que você quer fazer pro resto da sua vida. E a nossa geração, ela teve uma abertura à informação muito grande, que você tinha que escolher algo que desse dinheiro, que fosse legal. Aí caía em medicina, dentista, advogado. E aí as pessoas começavam a fazer um monte de coisa que às vezes elas nem gostavam, mas era por causa de um status, de dinheiro, etc. E aí quando veio toda a informação ela está libertando as pessoas. Ela está mostrando para as pessoas que elas podem ser quem elas quiserem, que elas podem fazer o que elas quiserem, principalmente na internet, né? Então isso abriu muito o mundo. E essa informação tem levado para as pessoas a alternativa do mercado financeiro, que era pouco difundido, principalmente quando a gente começou lá em 2005, que mal tinha internet. E a importância que eu vejo da preparação agora para a nova geração, né, para começar a fazer essa nova geração começar a entender cada vez mais cedo sobre educação financeira, é para culturalmente você melhorar o conhecimento da sociedade brasileira de forma geral. Porque quanto mais cedo você consegue fazer essa introdução com esse aumento que você tem ali das pessoas investindo, das pessoas conhecendo, das pessoas recebendo essa informação sobre o mercado financeiro, mais cedo você vai ter essa cultura difundida, mais cedo você vai ter as pessoas investindo, empreendendo, que é muito importante. Por quê? Porque quando a pessoa ela vira um investidor, quando a pessoa ela vira um trader, ela começa a ver outras possibilidades de ser um empreendedor em uma área que ele está vendo que as pessoas estão tendo dificuldade, como nós fomos na nossa área. Quando a gente viu que a gente passou por um caminho que não era óbvio, que era um caminho difícil, etc., a gente criou um ecossistema que resolvesse a vida das pessoas
e simplificasse a vida das pessoas para que elas não passassem pelas dificuldades que a gente passou no começo. E quanto mais cedo as pessoas têm acesso a essa informação de mercado financeiro, a empreendedorismo, principalmente com essa digitalização dos jogos, etc., que as pessoas têm visto, enfim, jogado mais videogame, feito muito mais esse mundo, vivido muito mais esse mundo digital, mais soluções eles vão ser capazes de criar para que a gente consiga se desenvolver. Então a importância de educação financeira, principalmente nos mais jovens, ela vem de melhorar a cultura dos mais antigos para romper uma barreira, uma crença que às vezes tem de bolsa é ruim, bolsa perde dinheiro. Uma crença até sobre dinheiro, né? Exato. A crença sobre dinheiro da discussão dos pais, a crença sobre finanças pessoais, que você destrói e ensina o valor real para as pessoas, de quanto custa o dinheiro, como é que faz para ganhar o dinheiro, etc. Que no Brasil é meio que pecado isso, né? E prepara essa geração para resolver cada vez mais problemas, para ser cada vez mais independente, para que a população brasileira, de uma maneira geral, possa evoluir assim como a americana, a europeia, com essa cultura de investimento, de acreditar mais no empreendedorismo do que investir em governo. Perfeito. E você colocou um ponto, né, importantíssimo também, a questão do avanço da gamificação, né, e da tecnologia. O quanto o jeito de aprender mudou, né? Porque antes, aí de novo, parece uma velha falando, mas na nossa época era um economês, um financeiro tão chato, né? E assim, até o modelo de palestra, de papo e etc. se reinventou. Hoje as pessoas estão escutando, vão poder acessar esse conteúdo que a gente está aqui gravando em N plataformas diferentes, da maneira como elas quiserem. Pode ser por vídeo, pode ser por áudio, pode ser por vídeo e áudio, pode ser por uma rede social. Então hoje, cada vez mais o acesso à informação está na palma da mão, literalmente, das pessoas, mas também uma dificuldade da educação se reinventar, né? De trazer a gamificação, de trazer essas soluções. E daí entra um mercado que eu acho que é bem interessante de ser dito, né? O empreendedorismo, não só de você investir, não só de você construir riqueza, mas também de você olhar quais são as dificuldades que as pessoas têm de aprender ou de investir para você criar soluções. E daí você ir para o mundo de programação, tecnologia, que são profissões que a gente já sabe que estão faltando hoje, imagina daqui 10 anos, né? Tanto profissionais do mercado financeiro, quanto de digital, quanto de programação também, né? Com certeza, eu acho que a importância de tudo isso é que você tem um desenvolvimento de toda a cadeia. Quando a gente fala em investimento na área de trading, você está falando em desenvolvimento de tecnologia, você está falando em desenvolvimento de material didático, você está falando em desenvolvimento de comunicação, porque a comunicação está mudando. Hoje as pessoas elas interpretam algo que está escrito e tentam desmistificar isso para as pessoas numa linguagem mais fácil, porque tudo aquilo foi feito de maneira a ser restrita e a um conteúdo a ser exclusivo daquela faculdade, daquela universidade que estava falando sobre aquele determinado assunto ou ensinando sobre aquele determinado assunto. E hoje, através da internet, você tem esses conteúdos difundidos e interpretados, sei lá, das maneiras mais diferentes possíveis, né? E isso gera uma melhoria nesse conhecimento. Ao mesmo tempo que isso pode correr riscos, né? Também, como em toda empresa, etc., você tem uma desinformação, uma interpretação errada daquilo que está sendo feito, você também tem o questionamento, que é o que eu acho que essa geração está sendo muito legal em função de questionar o que está sendo feito e buscar melhorias. Eu acho que quanto mais esses conteúdos são difundidos, mais as pessoas passam a escutar, a entender, etc., mais questionar, mais aprender, mais evoluir. Então acho que a gente está entrando nesse ciclo virtuoso, devagarzinho, e eu acho que a internet, a informação, ela é a grande responsável por tudo isso. Perfeito. Agora saindo um pouco, né, dessa área da educação propriamente dita, indo mais para a questão da tesouraria, né, que é a nossa grande paixão dentro da Atom também.
Então, para quem não sabe, né, a gente tem essas duas áreas muito bem definidas, né? A Publisher, que é uma produtora de conteúdos voltados para o mercado financeiro e empreendedorismo. A gente viu a necessidade também de desenvolver soft skills, né, de habilidades que possam complementar a performance, inclusive, das pessoas que investem no nosso capital. E a tesouraria, que nada mais é do que uma mesa de traders, onde a gente coloca o nosso capital à disposição e as pessoas podem operar. E daí, a pergunta que não quer calar: o que um trader precisa para estar numa mesa sênior e ter o privilégio de sentar ao lado de Jojo? Bom, para o cara sentado do nosso lado lá hoje, ele precisa passar pelo processo seletivo da Atom, né? E passando no processo seletivo da Atom, tem algumas métricas dentro do Scaling Plan que ele precisa alcançar. As pessoas que estão sentadas lá hoje, do meu lado, são pessoas que ganham entre 100 a 400 mil reais por mês. É um valor que parece meio que inalcançável para alguns, mas que as pessoas precisam entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua dedicação, etc. E todo esse passo a passo vem de educação, vem das pessoas entenderem que trading ele é igual a um esporte de alto nível individual. Você pode ter um bom treinador, você pode ter a melhor equipe, os melhores coachings de performance, mas no final é você. Então é uma luta individual das pessoas superarem os próprios limites, porque você não tem um competidor. No mercado financeiro, eu brinco que não é eu contra o meu outro oponente ou outro trader que está lá do outro lado. Eu brinco que é uma luta entre eu ser melhor do que o meu eu. Então isso é muito legal porque cria essa independência, mas também cria algo que as pessoas tinham um pouco de dificuldade de entender, que é a responsabilidade. Então a responsabilidade de você assumir que você é responsável pela sua própria história, você assumir que você é a pessoa que vai fazer a sua vida e isso não vai depender de ninguém. Acho que o trading possibilita isso e as pessoas que conseguem viver essa alta performance são as pessoas que assumem essa responsabilidade, matam no peito e falam: beleza, sou eu e tudo que acontecer daqui para frente da minha vida, eu ser feliz, eu viajar, eu ganhar dinheiro ou eu perder dinheiro também, é uma responsabilidade minha. Porque existe uma cultura que é muito difundida de transferir responsabilidade. O cara perde no mercado e fala que é culpa daquele ativo que é ruim. O cara erra alguma coisa... Não fala do mercado, a gente já viu essa cena algumas vezes. O cara erra alguma coisa e bota a culpa no outro. Ou o cara não consegue um bom desempenho na vida profissional dele, etc. E acaba culpando os pais. Ah, isso foi culpa do meu pai. Não, você é livre. Você é livre para receber informação, você é livre para criar a sua consciência. E no trading eu acho que é a mesma coisa. As pessoas que têm determinação, vontade de vencer na vida, não para os outros, mas para ela vai ser feliz porque ela vai viver uma vida leve, não vai se importar com hater, não vai se importar com nada e vai conseguir ter aí bom humor e resultados bastante importantes sempre. Você colocou num ponto bem interessante da gente reforçar aqui, né, que você fala do bom humor, né, e também da responsabilidade. Para quem não sabe, né, a controladora da Atom chama Work Hard, Play Hard, que é nosso lema de vida, inclusive, né, porque a gente trabalha muito pra caramba, a gente sempre tá estudando muito, mas a gente nem percebe que a gente trabalha porque a gente se diverte muito, né? Sim. É um clima muito bacana que a gente tem dentro da Atom, que tem na mesa, que inclusive às vezes eu preciso dar bronca neles, que eu tô lá gravando e eles já estão no final do pregão, já comemorando os resultados ou fazendo brincadeira um com o outro, etc. É esse clima que, né, dá mais ânimo ainda pra galera querer estar lá e tudo mais. E quanto é importante estar dentro de uma mesa, né? Porque lá atrás a gente não teve isso, né? A gente, literalmente, quando mudou pra Sorocaba, montou o escritorinho, era eu do teu lado ali num
escritório minúsculo, metade era para dar palestra, metade era pra gente operar. Não tinha com quem conversar, que tivesse na nossa frente, né, que tivesse ganhando mais dinheiro do que a gente. A minha referência era você, né? Então, ou seja, eu que tinha o privilégio, você tava lascado que você. Agora, como que é, né? Você tá dentro de um time, pô, o cara do teu lado fez um resultado legal, então, ou seja, eu também sou capaz. E até essa troca de informação, de saber, no final do dia, a decisão é sua, mas essa troca acaba colaborando para o avanço. Você viu um avanço desses traders da Atom que estão sentando do seu lado em um ano, né? Pô, pouco tempo aí, o quanto eles avançaram? Bom, uma coisa que eu sempre falo que para você ter bons resultados, você precisa ter um processo, um planejamento. E você estar dentro de uma mesa proprietária significa que você entendeu que você precisa ter um processo, um planejamento para que você possa operar de forma tranquila. Hoje a gente tem um Morning Call, que esse Morning Call, inclusive a gente disponibiliza para alunos, né? Você tem lá um cenário, as notícias que impactam. Dentro da mesa sênior a gente tem uma reunião entre a gente, que a gente traça as principais estratégias e os ativos que a gente está olhando, então todos nós damos opiniões, porque a gente tem opinião diferente, um quer comprar, outro quer vender, etc. Mas o legal é você ter essas opiniões e saber como a outra pessoa ali pensa, e às vezes isso te ajuda a ter insights de ponto de vista diferente, que é muito importante. E é um debate mais macro, né? Não no detalhe da operação. É um detalhe macro, mas também entra às vezes em alguns determinados ativos. Outro dia a gente estava numa discussão de um vender Vale e o outro comprar Vale. E isso foi interessante, porque quem estava pensando em vender a Vale desistiu. Então, e deu certo a compra, né? Deu, porque importante essa parte. Não estava sendo analisado alguns critérios, né? Alguns pontos ali. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão que os traders, de maneira geral, que estão dentro da mesa da Atom, têm acesso de ver como os seniors se organizam e entender o processo que eles fazem para que eles possam chegar lá. Fora o gerenciamento de risco, que é muito importante, porque dentro de uma mesa proprietária, você tem lá um limite de perda diária. E quando você atinge aquele limite de perda diária, sua plataforma é travada e você não consegue mais operar naquele determinado dia. Então isso te protege. Fora que a alavancagem, a quantidade de contratos ou a quantidade de ações disponível para as pessoas operarem, né, ela é menor do que nas corretoras. Por quê? Porque isso cria um processo de gerenciamento de risco e construção de resultados passo a passo, para não ter aquele risco do cara pegar e vou pro all-in, que nem acontece na corretora, que o cara deposita R$100 e está operando com 10 mini contratos, e se ele perder um ponto no dólar, que é questão de microsegundos, ele já perdeu os R$100. Aí vira o gambling, né? O jogo mesmo, o jogo de azar, tão criticado. Então acho que esse processo, esse passo a passo, realmente, e o ambiente que é criado, ele realmente ajuda as pessoas a evoluir, igual a gente vem demonstrando pelos resultados da Atom, que é público. No ano de 2020, a companhia teve na área de tesouraria 3,7 milhões de reais. O pagamento para os traders naquele ano foi superior a 2,2 milhões de reais. Então isso mostra realmente que as pessoas são capazes de ter resultado quando estão dentro de um processo, de um planejamento. É igual eu estava comentando antes, né, que a pessoa precisa assumir a responsabilidade, que ela é um profissional de alta performance individual, um atleta de alta performance numa categoria individual, né, um lutador, um piloto de Fórmula 1, uma pessoa do atletismo. No final, se ela não tiver o planejamento, se ela não tiver o processo, ela não vai conseguir ter resultados acima da média. E o trader é igual, então você precisa pensar em todo esse processo, porque é meio que igual ao mundo. Você chega lá para trabalhar numa companhia, tem lá o que você tem que ter a sua rotina no dia. E aí eu fico pensando, por que com o trader os caras acham que é diferente? Eu vou aqui comprar agora porque eu acho que vai subir. Por que você acha que vai subir? Eu acho que tá ventando para esse lado, acho que vai.
E acontece muito, né? As pessoas acabam fugindo do processo, esse é o maior motivo das pessoas acabarem perdendo dinheiro. Com muita alegria a gente montou esse processo da Atom, porque inclusive a gente acaba protegendo as pessoas, né? Elas começam por um simulador, ou seja, com dinheiro de mentira, na bolsa de verdade, podem testar, treinar, fazer uma gestão de risco para depois ir para a mesa real, né? Para a conta real. E também, quando elas vão na mesa real, elas nunca vão perder tudo de cara, não podem ir all-in, né? Então a gente tem uma trava diária e uma total, que é um modelo que a gente se inspirou, inclusive, nas mesas do mundo todo, né? Foi ver o que funcionava, o que não funcionava antes de adotar aqui. A gente não inventou. Exatamente. A gente simplesmente viu como funcionava nos melhores lugares do mundo e seguiu esse modelo. Então, um ponto importante que você falou, né, sobre treinamento, plataforma, etc., a gente está falando em a informação. E que também tem muita desinformação. Eu vejo muitos influencers e algumas pessoas também, né, que fazem alguns treinamentos, etc. E falam assim, mas eu treino no simulador e perco na conta real. Eu brinco que se a pessoa não segue o processo, e a gente é muito forte aqui dentro da Atom, nesse processo a gente é muito rigoroso, a gente até... as pessoas falam, nossa, eles são bravos, porque eles querem que siga exatamente o processo. Não é a estratégia em si, é o processo. Porque às vezes as pessoas treinam no simulador igual elas fazem curso de inglês ou igual elas fazem algum outro curso, que elas ligam lá o negócio, larga lá escutando e no final o cara não está fazendo nada do jeito correto, não está treinando do jeito correto. É igual um piloto de Fórmula 1, que o cara tá lá andando com o carro a 300 e tralalá e toda hora o cara freia errado, freou no ponto mais errado da curva, etc. E não corrige, né? Não corrigiu e aí ele vai chegar lá na corrida e ele acha que vai dar certo. Não vai, né? Óbvio, não tem como. Ele não vai conseguir ter bons resultados. Então o cara treina meio que de qualquer jeito. Então a importância do simulador, e é um ponto importante que é um grande erro das pessoas, é que se você vai treinar, você precisa treinar de acordo com a quantidade de dinheiro que você tem. Você precisa treinar de acordo com as estratégias, planejamento e processo que você montou, para que você possa replicar, para que você possa criar uma rotina daquilo que você está fazendo. E aí você vê a desinformação. As pessoas, influencers que às vezes não operam de verdade, incentivando as pessoas a operar conta real em corretora com dinheiro delas para que elas aprendam o mercado financeiro na dor. Eu brinco, você quer um negócio na dor, manda o dinheiro na minha conta, que vai ser muito mais fácil. Você vai poupar a bolsa. Preciso perder para aprender, é pior de coisa, né? É melhor você mandar pro meu bolso, porque eu vou estar lá tradando e eu vou ganhar desse cara que tá perdendo, entendeu? Kim, aproveitando esse gancho, né, que você falou de operar e vai estar lá operando, as pessoas ficam curiosas. Se você ainda opera todos os dias, agora com o patrimônio, com o capital aberto e tudo mais, se o Joaquim ainda opera todos os dias. Pra caramba, eu acho que o desafio diário... Não só opera, né? gente, brinca e faz um barulho no escritório que vocês precisam ver. A rotina, né, é importante e tem momentos que a gente passa calor, passa bastante... Explica o que é passar calor, porque nem todo mundo tá familiarizado. Passar calor é você foi lá, montou a posição, aí você olhou assim, você tá mega pra trás. Gente, por que passa calor? Porque você começa a suar, né? Tipo, você começa a ficar nervoso, tipo, teoricamente. O corpo esquenta, né? O corpo esquenta. Eu, particularmente, não tá suando, mas digamos assim, tipo, o mercado tá contra você, você passou nervoso, né? Você começa a suar frio e tal, coisa do tipo. É normal, eu acho que assim, essa sensação nunca vai passar. Às vezes as pessoas falam, mas é gostosa. depois de 15 anos de mercado e tal, hoje você entra numa operação, você não sente mais nada. Eu falo, cara, não sei você, mas eu sinto como se fosse a primeira. O dia que não sentir nada, você vai no médico. Não sei, aconteceu alguma coisa errada ali, eu acho que não tô mais tão apaixonado por aquilo que eu tô fazendo. Então sim, eu opero todos os dias, com volume bem representativo, e eu brinco, né? Pilotar uma mesa de operações, que é um ônibus lotado de gente e querosene na chuva a 300 por hora, bateu, explodiu, não é para qualquer um. Eu acho que é um desafio que eu amo e vou continuar fazendo isso, acho que pro resto da minha vida. Que top, ficamos felizes com isso, pessoal.
Nós, como acionistas da Atom SA, sempre felizes. E fala uma coisa também, brincadeiras à parte aí, trader raiz e trader Nutella aí. Primeiro, qual que é o Joaquim? Se é o trader raiz e o trader Nutella aí, o que seria pra você um trader Nutella e um trader raiz? Eu não sei se eu sou tão raiz assim, porque eu acho que o raiz mesmo... É o da gritaria. É o cara da gritaria. Eu peguei o final, né? Eu operei muito pregão viva voz. E uma das histórias mais engraçadas é que, inclusive, você tava, a gente tava operando o índice, e aí saiu uma briga no pregão, e o cara ficava com aquele telefonão e tal, o cara ficava conectado direto comigo, porque era o meu operador dentro do pregão viva voz. E aí o cara arrumou uma treta, porque um outro cara fechou uma operação na frente dele, ou fechou uma operação, eu não lembro direito se o cara fechou a operação, e não passou a operação para ele, porque anotava no papelzinho e depois ia lá registrar, né? E aí o cara pegou o telefone e deu na cabeça do cara. E aí de repente só escutei o chiado na linha, assim, o cara xingando. E eu falei assim, pô, o que aconteceu? Será que fechou? Não fechou a operação? O cara sumiu, deu puta bafafá e o cara foi suspenso. Ficou 2 dias suspenso do pregão. Então são situações dessa, né, que o operador raiz, e esse eu acho que era o operador mais raiz, que antes tinha esse passo a passo. O Nutella que a gente brinca hoje, né, é o cara que, enfim, ele vê problema em tudo, ele vê desculpa em tudo, ele não assume a responsabilidade. A gente brinca que o Nutella ele sempre está dando justificativa no lugar de resultado. Então eu acho que eu sou um raiz, novo raiz, né? Que eu já tô raiz. Na parte um raiz atualizado. Na parte tecnológica. Sim. Mas lá no game direto e comigo... Mas por obrigação também, né? Porque, tipo assim, o mercado se atualizou, né? Então... o mercado se atualizou. Mas, enfim, o Nutella eu acho que é o cara que dá desculpa, não assume responsabilidade, é o cara que fala, vamos comprar renda fixa quando o mundo tá pegando fogo. E eu acho que a gente foi muito raiz, principalmente agora, na crise do corona. Sim. Até recebi um depoimento de uma mulher, né, que ela falou assim, você me salvou, porque ela seguia alguns outros influencers do mercado financeiro e todo mundo mandou ela vender bolsa, ficar fora de bolsa, e ela tinha feito alguns investimentos quando a bolsa estava 120 mil pontos por esses influencers. E quando tava 60 mil pontos, o cara tava mandando vender. Uhum. E aí, putz, e todo dia a gente mandando ainda. comprar. E todo dia a gente comprando Petrobras, comprando Vale, comprando um monte de coisa. E aí ela comprou, ganhou muito dinheiro e mandou um mega depoimento e falando assim, pô, isso é visão de cara que não se assusta e que tá realmente no mercado há bastante tempo. Porque, pô, já passamos algumas crises, né? Exato, né? Já é isso que eu ia falar, né? E em 2008, por exemplo, quando a gente passou a crise, a gente não tinha a grana para operar que a gente tem hoje, né? E até, assim, tipo, a gente já vinha fazendo caixa para isso, tanto a Atom estava muito bem posicionada com caixa, quanto a gente como pessoa física, né? Que daí até foi meio triste em 2008 não poder comprar tudo que a gente queria. Pior ainda, não foi poder viajar tudo que a gente queria, né? Porque com dólar a 1,60, pô, além de estar barato, ainda a possibilidade das viagens que a gente tanto adora. Mas eu acho que um depoimento que é bem... Eu posso falar com propriedade que o Joaquim, ele tem esse lado bem raiz, porque eu tava lá em Nova York, começou a pandemia, começou o lockdown, a bolsa começou a despencar e daí a gente começou a analisar junto quais empresas a gente ia comprar. A ligação foi, beleza, vamos às compras. Vamos às compras? Vamos. E daí começamos a trocar ideia de quais ações. O Kim fez uma planilha de Excel, colocou as ações e quais eram os preços-alvo que a gente ia comprar, né? Então, e ainda a Petro nem tinha chego, eu lembro perfeitamente, você te colocou lá, sei lá, tava R$14, você falou assim, não, é R$11 mais ou menos, R$12 a gente começa a comprar. E então, assim, essa é uma solução simples. A gente fez uma análise gráfica daqueles papéis que a gente já acompanhava e colocou numa planilha de Excel quais eram os nossos objetivos. E fundamento também, né? Que é Sim, importante. Mas já acompanhava os fundamentos, né? Ali a gente estava só atualizando com a questão da distorção dos preços, Exato. que era o mais importante naquele momento. Perfeito. Porque fundamentalista a gente acompanha todos os dias, porque isso, gente, esse negócio até acho que é legal de colocar a tua visão. A guerra que existe entre análise fundamentalista e análise técnica. Ah, não, eu sou só analista técnico, eu sou só analista fundamentalista. Qual é a sua visão a respeito disso, Kim? Bom, eu acho que você precisa ter um complemento dos dois, porque
Dentro da análise técnica, eu não gosto muito da análise técnica, porque tem uma definição entre análise técnica é uma análise puramente estatística. Eu gosto da análise gráfica, que é uma análise de você entender o ciclo do preço daquele determinado ativo, justificando com o fundamento da companhia. Dentro da análise gráfica... Só um minuto. Vocês entenderam a diferença, né? Olha a diferença, pessoal. A gente tá falando uma coisa, a técnica e a análise gráfica. Ele tá falando que a análise gráfica, ela contempla também não só a questão do preço em si. Não, a gráfica só preço. A gráfica, desculpa, só preço, eu inverti aqui. E a técnica, você tá contemplando mais informações. Indicadores estatísticos. E eu brinco, né? Porque um cruzamento de média, um cruzamento de algum indicador estatístico, ele pode dar quando um ativo está negociando no preço mais alto dele, perto de um topo, por exemplo, e o cara está comprando aquilo lá e de repente o ativo começa a cair, ele vai segurar aquela posição pro resto da vida, porque dentro da análise técnica aquilo deu compra e aí o cara vai segurar até dar venda e acaba tendo um prejuízo gigante porque ele comprou no preço mais alto. Quando você tem análise fundamentalista com análise gráfica, você vai entender a diferença de preço e valor, que são coisas diferentes. Você vai entender um pouco do contexto cíclico daquele determinado ativo. E você entendendo esse contexto cíclico, com a ajuda da análise gráfica, você vai ver se aquele ativo está no preço-valor low, para que você tenha a oportunidade de comprar, ou se aquele preço-valor está no meio termo, que não apresenta grande upside de valorização com base no potencial de geração de caixa da companhia. Então é mega importante ter o entendimento dessas duas análises e você ter a sua própria análise para você não ficar refém de ninguém. Porque quando você compra um ativo e ele começa a cair e você comprou por diquinha, você provavelmente está operando só com base emocional. Daqui a pouco a gente vai criar um movimento, somos contra a diquinha, porque a gente bate muito na tecla isso dentro da Atom, né? A gente bate muito na tecla da importância de você não ser refém da opinião dos outros, né? Isso não até só refém da opinião dos outros, como não quebrar. Porque a gente está no mercado financeiro há 16 anos e eu posso falar com muita propriedade que a gente nunca quebrou no trading. A gente nunca perdeu dinheiro a ponto de prejudicar ninguém e a gente fala que isso é responsabilidade, não só com você, mas com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que estão próximas de você, porque tem gente que bate no peito e fala eu já quebrei 10 vezes, como se fosse algo normal. Quando você quebra, significa que você prejudicou outras pessoas, não só se prejudicou, mas prejudicou outras pessoas e faltou com responsabilidade. Eu fico imaginando um piloto de Fórmula 1 bater no peito e falar eu bati o carro 10 vezes, entendeu? Eu perdi o campeonato porque eu bati o carro. O cuidado tem que ser na comunicação, né? Inteiro, exato, acho que o cuidado tem que ser nessa comunicação. Pô, beleza, eu aprendi, bati, não quero que você bata o carro, então eu vou te ensinar como não bater o carro ou falar, mas eu acho que o cuidado é justamente esse que a gente tem bastante, porque a gente tá vendo aos poucos muitas pessoas falando sobre bater, sobre quebrar, sobre etc, como fosse normal, como se tivesse que passar por isso. Não, você não tem que passar por isso, pelo contrário, pegue quem acabou acontecendo isso para ver quais foram os erros que essas pessoas cometeram para que você não cometa também, mas não coloque isso no teu radar como se fosse normal, porque senão você vai criar essa mentalidade e isso vai te prejudicar, inclusive, você vai em algum momento se auto-sabotar para que você, sei lá, quebre logo ou perca logo. Tem até trader que é engraçado, né, que são iniciantes que entram para nossa mesa e daí quando eles passam 30 dias, por exemplo, sem tomar nenhum stop loss, ficam ansiosos falando, não, mas eu acho que vai ser amanhã que eu vou tomar um stop loss, eu acho que vai ser amanhã, ou seja, ficam já criando uma ansiedade porque, infelizmente, a gente foi educado também numa cultura errada em relação a isso, que precisa sofrer muito, precisa dar muito errado para depois dar certo, então não, tem tudo... Eu não passei por nada Você disso. sabe que isso é um conceito de... Eu acho que a gente nunca comentou sobre isso, mas é um conceito de roteiro de Hollywood, né? Porque o roteiro de Hollywood, uma vez eu fui, quando eu comecei a estudar para escrever o livro, e daí eles começaram a me contar que primeiro dá tudo muito certo, aí dá tudo muito errado para depois dar certo. Então o roteiro de Hollywood para fazer um engajamento, mas é para dar emoção na vida, você não precisa de toda essa emoção. Você vai ter essa emoção naturalmente, mesmo fazendo as coisas do jeito correto. Então eu acho que é importante você saber que mesmo que você faça o planejamento, mesmo que você faça o processo, vai ter dia que você vai ter prejuízo. Eu já tem dias que tenho prejuízo. Faz um bom tempo que eu não tenho, graças a, sei lá, pouca volatilidade que o mercado vem tendo nos últimos anos. E daí não é só o seu conhecimento, né? Mas a mudança de cenário, obviamente, pode impactar e daí muda tudo. Exato. E às vezes você tem que levar uma posição, porque
Só que aí é que as pessoas não entendem, né? Quando você está montando uma posição para swing trade principalmente, ou até mesmo para day trade, você não pode focar em operar um único ativo, você tem que operar vários ativos, porque vários ativos vão apresentar oportunidades melhores em determinados momentos. Então, você tem lá uma ação da Petrobras que hoje está melhor você operar Petrobras do que você operar dólar. O que eu acho engraçado, às vezes as pessoas falam, eu tô amando operar dólar. Aí o cara acha que operar dólar todo dia pro resto da vida dele vai ser algo consistente. Não vai, entendeu? Você vai perder oportunidades incríveis, você vai perder um trade mais fácil em outros ativos e é importante você fazer essa análise maior, né? Porque você não pode ter só uma estratégia, só um ativo. Um piloto de Fórmula 1 não corre em só uma pista. Exatamente. Ok, e eu acho que falando de oportunidades, né? A gente passou recente aí por um processo novo para a Atom, né? Então a Atom está indo para um novo patamar. A gente é muito grato por toda a nossa história, né? E tudo que a gente já construiu, mas a gente precisava ir além, né? E agora temos um novo sócio. Como você vê a entrada aí da Exame do BTG junto com a Atom agora? Bom, eu acho que assim, primeiro, quando você tem a venda de uma companhia, o pátio de uma companhia atrai um sócio importante, como a gente conseguiu atrair, a gente teve a felicidade de poder escolher o sócio. Significa que você está fazendo as coisas do jeito correto, né? E a gente escolheu esse sócio e ele também escolheu a gente. E eu tenho certeza que isso, quando você faz esse tipo de coisa, é para você sair da sua zona de conforto e crescer mais. Eu acho que todos os passos que a gente vem tendo aos últimos 16 anos vem mostrando essa sequência. E eu acho que com alguém mais especializado, principalmente na área de trading, que tem uma área gigante de tesouraria. Ou seja, podemos já dizer que uma tesouraria é uma troca, né, de informações, essa é a intenção principal? Com certeza. E aí a gente vai aprender muito mais com a maior tesouraria da América Latina. A gente vai aprender ainda mais com a parte educacional, que é onde eles estão investindo pra caramba agora. Uhum. Eu acho que essa junção, né, eles como os nossos sócios, vai apresentar oportunidades para a companhia se desenvolver ainda mais, levar para as pessoas ainda mais conhecimento, ainda mais oportunidades e também fazer a nossa tesouraria ganhar contornos de evolução muito maiores do que a gente tem com produtos, com operações muito mais sofisticadas do que a gente faz hoje. É aquele negócio, você nunca pode parar de aprender. E eu acho que trazer um sócio específico, que não é um sócio financeiro, é um sócio um smart money, né? Estratégico. Um estratégico, muda o jogo. Mostra que a gente realmente acredita naquilo que a gente faz, que é a continuidade do estudo, a continuidade do conhecimento, a continuidade do desenvolvimento e você sair da zona de conforto todas as vezes que você acha que você está entrando lá. A gente estava entrando em modo cruzeiro, né? Porque a companhia vinha crescendo violentamente, só que ela já estava num crescimento modo cruzeiro, ou seja, vai crescer, vai crescer. Todo mês cresce. Agora a gente resolveu falar assim, não, a gente não vai crescer, a gente vai explodir de crescimento. Que bom, fico muito feliz com isso, né? Acho que é um privilégio muito grande. Primeiro, estarmos juntos, né? Então a gente continuar o nosso sonho de desenvolver a Atom cada vez mais e agora contar com mais um sócio onde, putz, a gente fala, a Atom é uma família de fato, né? A gente se diverte muito, a gente quer realmente que todo mundo cresça muito dentro do nosso time e a gente sentiu a mesma coisa, né? Nessa sociedade, né? Então, trazer alguém para dentro de casa... Skin in the game, né? Exatamente, porque trazer alguém para dentro de casa, sendo que, né, como sócios irmãos, era mais fácil o negócio aqui. A gente discute entre a gente, vamos embora. Então, trazer uma pessoa, né? Daí não é uma pessoa, é um grupo todo, com várias pessoas para colaborar com tudo isso. Também a ideia também de continuar com esse clima, e que foi o que a gente também sentiu ali, né? Além de trazer toda essa questão de mudar de patamar, fazer a Atom decolar cada vez mais, mesmo porque isso deixou de ser a empresa da Carol Joaquim há muito tempo e passou a ser dos traders, dos colaboradores, dos embaixadores, dos acionistas, de todo mundo que faz parte disso, né? E o que eu acho que é importante, né, é o ponto da cultura, porque a gente como sócios, né,
da maior maior banco de investimento da América Latina, que é o BTG, e da Exame, né? Você tem uma coisa muito parecida que a gente tem no nosso dia a dia. Você vê o Esteves se envolvendo, você vê o Góes se envolvendo, você vê os senior partners do BTG se envolvendo no negócio e interagindo diretamente com a gente e com todo mundo que faz a Atom acontecer. Da mesma forma como a gente interage com os nossos traders e interage com todas as pessoas. Essa acessibilidade, essa troca, essa comunicação mostra o empenho de se importar com o negócio e não ter aquele estrelismo que às vezes acontece com algumas outras companhias, que o cara pega e fala assim, bom, eu já estou no patamar que eu não preciso mais falar com fulano. Exatamente, isso daí não tem, né, no nosso dia a dia e todo mundo é importante. Porque a gente entende que, poxa, todo mundo pode dar ideias, colaborar e a pessoa que tá ali na ponta tá enxergando algo que a gente não tá. Não adianta, né? O olho do dono que engorda o boi, né? Exato. Então tem que estar no dia a dia mesmo para que isso possa avançar. Kim, a gente já tá chegando ao final aqui, porque senão ficaria 10 horas. Quer dizer, eu fico 33 anos falando com você, então é difícil de colocar um fim aqui no nosso bate-papo. Mas antes até da gente encerrar, como o Joaquim é um gestor, né, já está há mais tempo no mercado e tem um olhar aí que eu adoro, né, de acompanhar, passa um pouquinho da sua percepção do mercado financeiro hoje no Brasil. Quais são os setores que os investidores devem ficar mais atentos ou que você gosta mais de olhar quando você vai investir? Bom, eu acho que o setor de tecnologia está em desenvolvimento no Brasil. Você teve um boom nos Estados Unidos de tecnologia nos últimos anos. E agora no Brasil isso está acontecendo. Eu acho que estão saindo múltiplos de algumas empresas muito acima e tem algumas empresas muito boas que estão muito abaixo. Eu acho que o setor de tecnologia, quando você faz um trabalho de casa muito bem feito, apresenta oportunidades, principalmente o setor que a gente está envolvido, que é o de EduTech. Eu acho que EduTech, de uma maneira geral, está passando por uma reestruturação gigante, os múltiplos das companhias vieram para o low, né? Com a pandemia, principalmente porque mudou a forma de aprender, mudou a forma de estar. A pandemia também criou distorção gigante no cenário imobiliário, de algumas empresas de renda, por exemplo, algumas empresas do setor petrolífero, Petrobras, por exemplo, uma companhia que está muito barata nesses níveis, com esse governo reformista, com esse governo que tem buscado melhorar o desempenho das companhias estatais. Então, acho que na Bolsa, de maneira geral, você tem setores pontuais que estão muito baratos e tem, obviamente, setores que foram muito beneficiados pela pandemia que estão completamente fora de preço porque a liquidez foi maluca, a injeção de dinheiro por parte dos governos foi maluca. E também eu acho que apresenta algumas oportunidades, principalmente em títulos públicos, para quem gosta de renda fixa, em alguns títulos pré, porque as pessoas estão muito descrentes com o Brasil. Eu acho que o câmbio está no patamar errado, tornando o Brasil altamente competitivo, com algumas indústrias muito competitivas que antes não conseguiam competir com China, e com o câmbio nesse patamar o importado ficou muito mais caro, e mesmo que não tenha acontecido as reformas importantes, tanto a fiscal quanto a administrativa, tornou essas companhias competitivas em função de câmbio. E também os juros longos, que são os títulos pré-fixados, estão em patamares muito altos para esse momento, que não estão acreditando que esse governo tenha sido capaz de fazer uma gestão importante da dívida pública que estourou em função da pandemia. Eu acho que essa aposta do mercado, que a gente ia partir para um endividamento acima de 90% do PIB, vai estar errado, porque a gente vai ter um crescimento forte do PIB esse ano, vai ter uma queda no endividamento forte, e como tem sido anunciado pelo Mansueto, que foi ex-governo e hoje é sócio do Asset do BTG, ele vem falando que desde 88 nenhum governo vai entregar, igual esse governo vai entregar, gastos públicos menores do que recebeu do governo anterior. Então,
isso vai ser assim único, né? Você ter um otimismo, governo, né, que está gastando menos, que mostrou que as despesas do governo estão diminuindo, ou seja, está havendo um controle disso, elas não são recorrentes e está preparando aí uma matriz importante aí para os próximos anos. Eu tenho certeza que tem oportunidades em renda fixa, tem oportunidades específicas em alguns ativos, acho que Petrobras é um deles, que esse eu já posso abrir aqui sem medo, e algumas empresas de educação que eu tenho certeza que vão se recuperar forte em função da pivotada e reforma estrutural que elas fizeram. Perfeito. Olha, pessoal, hein? Que presentaço. É uma análise e um panorama geral aí de como será o nosso ano no viés aí dos investimentos, né? Num olhar mais também político-econômico aqui para que vocês possam também se organizar. É claro que, como eu falei, ficaria 33 anos ainda aqui para frente falando com o Kim. E a gente faz um próximo podcast, Kim. Tem muitas perguntas que chegam para você. Eles gostam de saber mais bastidores, né? Mais o que Jojo gosta de fazer no dia a dia, no lazer, como aprontava na infância. Vamos fazer um só sobre essas... Isso aí apaga e corta. Se contar tudo que a gente já aprontou, né, não vão levar tanto a gente a sério. Uma imagem a sério, assim. Né? Não vamos contar que a gente já botou hard, fora. Play hard no nome de uma companhia já diz tudo. Já diz tudo. Kim, mais uma vez, obrigado pela parceria, por tudo que você faz, não só para mim, mas para Atom e para tudo que a gente vem alcançando no mercado financeiro, que é essa missão aí juntos de proporcionar, né, de popularizar o mercado financeiro aí através de uma educação de qualidade, dando aí a possibilidade das pessoas realmente entrarem no mercado, e entrar pela porta da frente, entrar aí assinando contrato com a Atom, uma coisa que a gente adora fazer, né? Assinar contrato e assinar cheque, né, Kim? A gente adora fazer isso. Não, eu falo, né? Muito dessas coisas, elas só foram possíveis com acesso à informação, por ter você uma pessoa muito comunicativa e criativa que ajudou a implementar e a criar todas essas ideias e dissemina isso, que é o que eu acho que é importante. Dissemina a informação correta, dissemina essa corrente do bem, dissemina esse bate-papo, essa energia positiva, porque quem está ali dentro do mercado, operando todos os dias, etc., você até me conhece, não é tão bem humorado assim, né? Então a Carol tem uma energia assim contagiante, né? Aquela chega bom dia, que você fica até irritado de tão bom humor que é o negócio. Então eu acho que parabéns aí pelo trabalho. Eu tenho certeza que essa mensagem e outras milhares de mensagens que estão sendo enviadas aqui estão sendo sentidas pelas pessoas, essa positividade, essa corrente do bem que só tende a crescer. Show de bola, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência também de vocês. Escreve aí nos comentários o que você achou desse papo. Daí eu trago mais vezes o Kim aqui pra gente ter mais informações técnicas também. Daí a gente pergunta mais sobre ações aqui também, que é a nossa principal diversão, né, do mercado financeiro. Fazer grana, money, bufunfa. Se você tá gostando aqui do nosso conteúdo, não esquece aí de seguir nas redes sociais e, claro, de mandar quais temas você gostaria que a gente trouxesse aqui pra você. Um grande beijo pra você. E não esquece, compartilha com seus amigos e com seus inimigos também, porque quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, mais rapidamente a gente muda a história do nosso país. Um grande beijo pra você e até o próximo. Valeu, tchau, tchau.